Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um programa da Escola Milaré, que sempre coloca em discussão questões técnicas e jurídicas que sejam relevantes para aqueles que se interessam pelo direito do ambiente. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ficarem por dentro aí de todas as novidades. Hoje nós vamos receber ele, que é diretor de novos negócios da Belterra, advogado, produtor rural e produtor de uma das melhores cachaças do Brasil, viu? Dr. Luiz Eduardo Quintela. Dudu, seja bem-vindo. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado. É um prazer estar falando com vocês aí. Dudu, a gente que agradece. Dudu, você trabalha com sistemas agroflorestais atualmente. Então, conta pra gente o que é um sistema agroflorestal e qual a sua importância. Um sistema agroflorestal, eu só vou tirar um retorno aqui. Um sistema agroflorestal é a multiplicidade de espécies implantadas dentro daquela lavoura, dentro daquela área, que, de certa forma, imita uma composição florestal. Seja uma composição florestal natural, né, que então você vai fazer por muvuca, você vai espalhar sementes e tal, seja os modelos que nós da Belterra trabalhamos, que possuem 10, 12, 15 espécies por área, mas num formato agricultável, mecanizável e, sobretudo, escalável, que é o nosso objetivo principal. Então, basicamente, uma lavoura com com uma multiplicidade de espécies que gera não só essa imitação de floresta, digamos assim, mas que faz que gera microclimas, você tem ali uma adaptação térmica do local melhor e também uma riqueza de biodiversidade, não só do solo para cima, mas também na biota e na caixa do solo. Perfeito. Dudu, qual que é a metodologia específica para implementar esse sistema? Vocês pegam uma lavoura, uma pastagem, qual que é o ponto de início, de que forma se chega, né, até esse estágio em que você comenta esse misto, né, entre floresta, lavoura e não sei, é possível a criação de gado também? Quais são ali? Eu queria entender de onde se parte para chegar nesse ponto, que tipo de cultura, que tipo de atividade agrícola que admite esse sistema? Vou fazer só uma rápida introdução sobre a Belterra. A Belterra é uma empresa que foi criada no fim de 2019 pelo nosso fundador, Valmir Ortega, com o intuito de implantar sistemas agroflorestais, sistemas produtivos sustentáveis em áreas degradadas. Então, a gente é uma empresa de reflorestamento, mas de um reflorestamento agricultável, manejável, produtivo, digamos assim. A metodologia da Belterra, ela tem sido criada ao longo destes anos. Nós trabalhamos com áreas degradadas, então, sobretudo pastagem, né? Eu acho que hoje no Brasil a gente tem 230 milhões de cabeças de gado, sendo que a ocupação média do pasto brasileiro é 0,8 unidade animal ou cabeças por hectare. Então, a gente pode dizer que a gente tem 230 milhões de hectares de pasto hoje no Brasil, sendo que com essa lotação muito baixa, o pasto ele não só é ineficiente economicamente, mas ele também não é um local eficiente ambientalmente. Então você tem exposição de solo, você tem mau manejo das gramíneas que estão ali e você acaba gerando um ambiente um ambiente não amigável quando a gente fala de carbono e da sustentabilidade do local. Então, nós trabalhamos com áreas degradadas, então pastagens não intensificadas, áreas que foram deixadas para trás em pousio, que a gente chama, mas que a mata ainda não fechou de volta. E trabalhamos com metas a partir dos nossos investidores. Então, o nosso principal investidor, que é o Fundo Vale, a Vale tem uma meta de reflorestamento voluntário de 100 mil hectares na década de 2020 a 2030, até 2030. Nós, da Belterra, temos 40 mil desses 100 mil hectares como a nossa meta do projeto com o Fundo Vale. Então, a partir de uma análise prévia de documentação, um mínimo de regularidade ambiental, fiscal, fundiária das terras, a gente conhece a realidade, sobretudo do norte e do nordeste, que não é exatamente a realidade fundiária
do sul, do sudeste, até um pouco do centro-oeste, nós vamos entrar nessas áreas de pastagem, fazer todo o preparo de solo, e nós trabalhamos com sistemas, como eu falei, mecanizáveis. Então, a gente dá prioridade para uma cultura perene produtiva. No caso, o cacau é o nosso primeiro, é a nossa primeira cultura principal, e nós implantamos o cacau em filas, 8 filas duplas ou simples dentro daquela lavoura, margeada por renques de espécies florestais, nativas, palmáceas, madeireiras e etc., para dar diversidade, para gerar não só o microclima, mas também um corta-vento para esse cacau nas beiradas. E ao longo dos primeiros anos, nós também trabalhamos com algumas culturas de ciclo curto, como banana, mandioca, adubação verde e outras, com o intuito econômico de ter um fluxo de caixa a partir do segundo ano de projeto, mas também com o intuito de criação de biomassa, cobertura de solo, cada vez mais trazer uma biodiversidade para o solo e para aquela lavoura. Perfeito, excelente. Além dos benefícios que você comentou, naturalmente ambientais, quais seriam os benefícios econômicos do sistema agroflorestal? Em linhas gerais, hoje, a gente falando que a gente está conversando, a gente age sobretudo sobre pastagem. Uma pastagem de cria ou recria com uma vaca por hectare vai dar um rendimento de cerca de 200 a 400 reais por hectare. Então, a gente está falando de pastagens, a gente entra em pastagens, então a gente está falando aí de uma renda para o produtor de cerca de 200 a 400, 500 reais por hectare ano. Quando o cara é bom mesmo, ele consegue tirar 500 reais hectare ano dessa pastagem com uma lotação de uma cabeça por hectare, enquanto um sistema silvopastoril ou de pastagem intensificada vai colocar 4, 5 cabeças, então a gente multiplicaria esse rendimento por 4, 5. Num sistema agroflorestal, como a gente modela de cacau com 980 plantas, você vai produzir cerca de 2 toneladas de amêndoa seca por ano naquele hectare, e a amêndoa seca está vendida hoje a 3.200, 3.300 dólares a tonelada. Então, você tem um ganho de faturamento econômico também na área, não só todos os benefícios biológicos, agronômicos e ambientais que eu mencionei, você tem um ganho de eficiência financeira para aquele hectare que é imensurável. Você vai subir pelo menos 10% a capacidade de rentabilidade, sem contar que eu tenho açaí, eu tenho a banana, a mandioca, as florestais, que ao longo do tempo também a andiroba gera óleo, e outros faturamentos. Mas só na principal você já vai colocar aí 10 a 30 vezes, a depender da eficiência do fazendeiro. Excelente. Dudu, agora vamos olhar um outro lado. Se o agricultor que pensa, né, em adotar essa metodologia tem alguma desvantagem no início, é um custo maior, o que ele precisa ter em mente caso ele queira se voltar então para esse rumo? Eu acho que a gente fala muito da parte positiva, né, Tiago? A gente achou, na formação da Belterra, nós achamos 4 principais gargalos para os sistemas agroflorestais e para a agricultura com uma rentabilidade melhor no Brasil. E o primeiro deles é o acesso a crédito e a falta de financiamento existente no mercado. Porque para eu implantar, o cacau ele vai produzir a partir do terceiro, quarto, vai atingir a sua maturidade produtiva a partir do quinto ou sexto ano. Hoje no Brasil não tem um fazendeiro, por maior que ele seja, que tem 50 mil reais, que é o que a gente vai investir no caixa dele para entrar. Então, acho que o primeiro grande problema do sistema agroflorestal é o custo de implantação. E o segundo é a falta de assistência técnica. Hoje no Brasil a gente tem menos de 10% das propriedades rurais atendidas por assistência técnica pública ou privada. E mesmo esses menos de 10%, muitas vezes são assistências técnicas que deixam a desejar, não por incapacidade ou má vontade do assistente técnico, mas por falta de subsídio, por falta de investimento, por falta de
de metodologia de ATER que a gente não tem no Brasil. Então, eu acho que esses são os dois grandes gargalos para a gente não ter mais agrofloresta e para a gente não ter mais agricultura com alta rentabilidade, perene e sustentável aqui no Brasil. Infelizmente, né? A gente poderia estar melhor pelo que você está nos contando. E do ponto de vista de aceitação do produtor, do ponto de vista de estabilidade aí regulatória, normativa, como é que a gente tem visto isso? Tem uma tendência de aumento? Em que regiões se aplica mais? Quando eu penso em regulação, quando eu penso em norma, tem alguma preocupação? O que que você consegue destacar para a gente? O produtor, como todo produtor rural, quando a gente chega pela primeira vez em uma área, hoje a Belterra tem 5, 6, 7 polos em 5 diferentes estados. A gente tem 3 polos no Pará, em Rondônia, perto da tríplice fronteira entre Acre, Amazônia e Rondônia, Amazonas e Rondônia, e Bahia e Minas Gerais e norte do Mato Grosso. O primeiro approach, as primeiras contratações são sempre muito difíceis, porque o produtor rural é, por natureza, um ser um pouco desconfiado, digamos assim. Então, Com quando você certeza. chega com uma proposta nova, com algo que é bastante disruptivo, inclusive as ideias da Belterra, porque a gente evita atuar em área própria, a gente está pegando uma área de terceiro, até pelo impacto financeiro e social que a gente vai deixar depois de sair da área dele, 10, 12, 15 anos depois, quando acabar o contrato de arrendamento, de entraves ou Termos algum regulatórios, empecilho, termo legislação, tem regulatório. alguma coisa que preocupe, que você queira destacar? Na verdade, não tem algo que me preocupe. A gente tem a possibilidade, é uma coisa muito pouco explorada, e eu acho que a lei age em favor e eu não vejo empecilhos regulatórios ou legais para a estruturação, operação e desenvolvimento de agroflorestas, que o Código Florestal de 2008 estabeleceu que a recomposição de passivos de reserva legal podem ser feitas por sistemas agroflorestais. Então, isso traz uma atratividade um pouco maior, mas mesmo assim, é, o primeiro approach, primeiro ano, segundo ano, até a região ver alguma coisa no chão, alguma coisa crescendo, o cacau, a banana, as florestais, a gente tem uma certa dificuldade na obtenção, né, no custo de aquisição do cliente, digamos assim. Mas, de novo, em questão regulatória e legal, o que eu vejo de problema e de empecilho é que a gente não possui, a gente ainda não regulou o mercado de carbono. Porque hoje na Belterra nós não consideramos o carbono na nossa modelagem financeira. Mas no momento que você está fazendo um crédito carbono novo, a partir de uma área degradada, você está plantando uma floresta nova, você está gerando um carbono de muito impacto, um carbono de muita solidez. Porque só que mesmo assim hoje você não tem uma oferta ou um preço atrativo para que você desenvolva esse projeto de carbono sozinho. Então, na Belterra nós trazemos essa solução de um manejo agronômico, de agricultura produtiva, mas também pensando que em 6 meses, um ano, 10 anos, a gente vai ter a regulamentação do mercado de carbono, e isso vai trazer uma grande atratividade para o sistema agroflorestal. Porque hoje, num sistema de SAF, a gente tem uma estimativa aí de uma captura de cerca de 150 a 180 toneladas de carbono por hectare. São números muito bons. Era exatamente a pergunta que eu ia te fazer, porque o crédito de carbono é um assunto do momento, né? Tá todo mundo de olho aí. A gente já tem negociação, apesar de não ter uma regulação específica do mercado no Brasil, mas a gente já tem gente aí no mercado externo, no âmbito privado, fazendo, né, essa negociação, certificação. Eu ia te perguntar justamente isso. Acho que admite a certificação, apesar de não estar no plano de negócios, é isso? Não, a gente não está no plano, no modelo financeiro. No plano de negócio, o crédito de carbono Ah, está está. contemplado, tanto que alguns dos nossos investidores têm como objetivo maior o carbono dessas áreas implantadas. A gente tem Entendi. um projeto com uma Big Tech americana que deve ser divulgado em breve, mas que já está em fase de assinatura e já estamos começando a trabalhar nas áreas que a gente só pode trabalhar com pequenos produtores
e numa limitação baixa de implantação dentro do imóvel dele. Porque aí é um carbono que tem mais relevância ainda, porque você tem um impacto social, você está tirando o pequeno produtor, o roceiro, né, o caboclo, daquela pecuária que, se o cara que tem 1.000 cabeças já tem uma dificuldade de fazer dinheiro com a pecuária tradicional brasileira, imagina o caboclo que tem 10, 15, 20 hectares de pasto, tem lá suas vaquinhas, então você tem um impacto grande. Mas a maioria, se não todos os investidores, olham para o crédito carbono como uma parte do projeto. O que a gente não faz é colocar ele no modelo financeiro, porque eu não posso te dizer que daqui a 2 anos ele vai estar $25, ou $100, ou $5 a tonelada. Eu acho que é a gente prever um evento futuro incerto, né? Com certeza. Dudu, tira mais uma dúvida aqui que eu acho que quem está nos acompanhando tem também. Vocês trabalham no sistema de arrendamento, é isso? Nós trabalhamos com 3 metodologias de contratação. A gente trabalha com arrendamento, parceria rural e integração. No primeiro momento, de novo, na chegada ao território, o arrendamento tende a ser o modelo mais aceito pelos proprietários. Porque é aquilo que a gente falou, a desconfiança do proprietário gera um desconforto de falar em divisão de fruto daqui a 3 ou 5 anos, ou da integração em si, ele trabalhar um negócio que ele não conhece. Então, no primeiro momento, na chegada ao território, normalmente a gente acaba entrando por arrendamento, porque é uma quantia que vai cair uma vez por ano, uma vez por mês na conta dele, ele não tem que se preocupar por 10, 12, 15, 20 anos, a depender do SAF que a gente vai implantar. Mas nós queremos migrar cada vez mais para a parceria rural, porque a parceria rural é benéfica para o produtor no sentido de que ele participando da operação, ele vai estar menos no escuro no fim do contrato, quando a gente devolver a roça para ele produtiva. Entendi. Eu estou te perguntando porque a gente já teve demanda aqui no escritório em relação à divisão dos créditos, né, de carbono. Um cliente certa vez trouxe um contrato, ele estava na dúvida entre fazer parceria ou arrendamento, e uma das discussões seria haver ou não a partilha dos créditos de carbono. Então a gente já está vendo esse tipo de consulta, esse tipo de demanda, esse olhar também do produtor, né, brasileiro, que até então estava mais focado ali só na produção agrícola, mas hoje já está vendo uma oportunidade aí, não só econômica, mas institucional também, né? Da reputação, do nome, do seu imóvel. Então, veio questionar, olha, tem possibilidade ou não? Como é que vai mensurar isso, né? No caso de uma parceria, ou como é que iria precificar isso no momento do arrendamento? Pelo que eu entendi, está no plano de negócio, mas se um Está no parceiro, plano né, de um negócio, arrendado, mas não está no modelo financeiro. não está. Se o proprietário rural for sentar com vocês para conversar, falar, como é que a gente vai dividir aqui o carbono? Isso ainda não tem no papel. Não, no papel, no contrato ele tá, porque como está no plano do projeto, no caso de parceria rural é uma divisão de frutos. Então, por isso até que a gente quer trazer para a parceria rural, porque eu vejo que daqui a X meses ou anos, quando tiver a regulamentação do mercado, a rentabilidade daquele hectare vai crescer em 30, 40, 70%, a depender do preço do carbono. Já produzindo muito mais do que ele produzia na pecuária clássica, mas ali 90-10, 80-20, a depender das divisões, se ele entrou só com a terra, ou se ele entrou com manejo, com máquina e tal, ele vai se beneficiar mais se ele tiver a intenção de fazer uma partilha de frutos. No arrendamento, não. No arrendamento, de fato, o carbono é do arrendatário, porque todo o risco do negócio é inerente se recai sobre o arrendatário. E especificamente no caso desse projeto com pequenos agricultores da Big Tech americana, o carbono já vai ser dividido entre o produtor e a Big Tech americana desde a partida. Isso já está estabelecido em contrato.
Perfeito, Dudu. Uma última dúvida: quem fechar contrato com a Belterra ganha 1 litro da cachaça da Tulha ou está fora do contrato? Eu ainda não consegui fechar essa parceria interna aqui de distribuição, mas quem vier pelo Milaré ganha. Muito bom. Dudu, mais uma questão. Como é que você enxerga aí a interface desses sistemas agroflorestais e as mudanças climáticas que a gente tem observado ultimamente? Isso aumenta a demanda, o sistema contribui? Como é que tem sido a abordagem em razão desse tema, das mudanças climáticas atualmente? Quais têm sido os reflexos aí que você tem notado no mercado, na implantação dos sistemas? Tiago, eu acho que as mudanças climáticas são. É muito difícil você defender o negacionismo quanto a algo que está muito palatável na nossa vida hoje, desde as tempestades de areia em Ribeirão Preto e no Centro-Oeste, até as queimadas históricas que a gente vê na Califórnia, na Europa, a enchente recente que teve na Líbia, depois de 1000 anos que não acontecia. É, o sistema agroflorestal, por trazer uma diversidade, a gente está falando aí de coisa de no começo, coisa de 8 a 9 mil indivíduos plantados entre mandioca, banana, cacau, florestal, açaí, até no final, com cerca de 2.500 indivíduos dentro de 1 hectare só, você começa a criar colchões, né? Você começa a criar bolsões de biodiversidade e de captação de carbono que invariavelmente são de grande valia e uma grande ajuda para que a gente consiga mitigar a emergência climática que a gente está vivendo, porque não dá nem mais para falar em evitar. A gente já está vivendo fenômenos extremos cada vez mais frequentes, cada vez mais intensos. A gente tem esse El Niño que está chegando aqui. Eu estava no Pará há 2 semanas atrás visitando algumas fazendas e lá o calor estava insuportável para quem é de lá. Então, assim, o calor é insuportável para a gente sempre quando você vai para o Pará, quando você não é de lá. Mas você Com está certeza. vendo, mesmo nas áreas muito quentes, onde a pessoa tem um costume de conviver com o calor, que eles estão achando insuportável. Então, é, a criação de corpos verdes, de bolsões florestais, ela, sem dúvida nenhuma, ela é um mitigador e ela é um incentivador também é, ela é um mitigador das mudanças climáticas, de certa forma, porque ou a gente, e quando eu digo a gente, somos 7 bilhões indo para 8 bilhões de pessoas, ou a gente vai dar um jeito nisso, ou a gente vai chegar num ponto de não retorno e num ponto de desequilíbrio para a nossa vida como seres humanos na Terra. Eu acho que a gente aprendeu isso, eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, mas nos anos 90 a gente aprendia na escola que era o efeito estufa, era o sapinho que estava morrendo queimado na Austrália porque o sol estava batendo mais forte. Hoje não. Hoje tá no dia a dia. Eu acho que não é mais uma conversa teórica futura, é um negócio que se a gente não agir agora, não vai ser bom para nós como humanidade. E você plantar floresta, você plantar árvore, independente do formato, você plantar árvore é um mitigador de qualquer tipo, é um resfriador da terra, é uma forma de você manter umidade não só no solo, mas no ambiente. Então, é um sistema que é muito completo como uma solução de mitigação das mudanças climáticas. Com relação aos produtores, os nossos produtores, os produtores que a Belterra costuma engajar, eles podem até não ter uma visão de agente mitigador desses efeitos, mas rapidamente ele começa a perceber, porque na propriedade dele, depois de 1, 2, 3 anos, quando começa a se formar o sistema agroflorestal, as condições climáticas mudam. Você cria um microclima, você cria um conforto térmico maior, você retém mais umidade no solo e na atmosfera, então você cria um ambiente mais amigável para o proprietário, um ambiente mais confortável para ele, e
vendo isso, quem não quer ajudar o macro e também se beneficiar no micro, né? Excelente, excelente, Dudu. Olha, queria te agradecer demais, viu, por aceitar nosso convite, trazer essa experiência prática aí, com certeza muito rica para quem nos acompanha, para conhecer um pouquinho mais desse sistema, dessa metodologia de trabalho aí no campo, que com certeza é muito vantajosa e a tendência, a expectativa, o nosso desejo é que ela aumente cada dia mais. Deus queira. Eu que agradeço, em nome da Belterra, a oportunidade. Eu acho que é um prazer e uma honra falar com o escritório de vocês, que não só para nós do direito, eu acho que para quem está no meio ambiente é uma referência, é precursor, é um peixe muito grande, né? Eu estou muito feliz pelo convite. Só contando um pouquinho dos números da Belterra, Por para favor. finalizar. A gente ainda é uma empresa, como eu falei, a gente ficou grande muito rápido, mas nós hoje temos aí, já temos 250 funcionários, trabalhamos com mais de 60 fazendas contratadas em 5 estados brasileiros, com mais de 3 mil hectares de agroflorestas implantadas ou em implantação dentro da janela agrícola. A gente tem que respeitar a janela agrícola. E depois eu vou mandar para vocês também, Thiago, uma apresentação nossa com principais números, com a nossa missão, nossos objetivos, porque depois também, se alguém que está assistindo a gente tiver interesse, não só o canal com a Belterra está completamente aberto, mas eu deixo à disposição com vocês também. É isso. Perfeito, vai ser muito bem-vinda, viu? Por favor, encaminhe para nós as informações aqui. Obrigado, obrigado mesmo mais uma vez. E obrigado a você que nos acompanha, que está sempre por aqui. Se gostou do programa, curta, compartilhe, assim você nos ajuda a alcançar mais pessoas que também se interessam pelo direito do ambiente. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau.